Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, esse é o podcast, videocast Critério Sustentável. E nós estamos aqui hoje para falar sobre sustentabilidade tributária. Esse espaço é um espaço de gestão do conhecimento sobre as diversas dimensões da sustentabilidade. Aqui a gente fala sobre dimensão econômica, ambiental, social e hoje, imagina que tema cabeludo, sustentabilidade tributária. Siga a gente nas nossas redes sociais, fique antenado com as legislações no GPS Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis. Esse é um trabalho gratuito, feito com muito amor por mim, por Isabela Brito, que me acompanha na entrevista de hoje, e também a Adriana Toches. E eu fico muito agradecida pelo nosso patrocinador mor dessas ações, que é Kix Cartesini e Omni Vídeo Produções, que não está aqui hoje, então não vou mandar um beijo para ele, vou mandar um beijo para o Ramon, que está nos acompanhando na gravação desse podcast, que depois vai fazer a edição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos na altura dos ombros. Hoje eu estou toda de azul, azul da cor do mar, né? Um taíra azul com um broche de libélula azul do lado esquerdo do meu peito. Estou aqui nos estúdios da Omni, que é uma sala com uma madeira ripada atrás de mim, a mesa. Estou com óculos transparentes e vamos que vamos. Bom, o Brasil apresenta a 14ª carga tributária mais alta do mundo, com 92 impostos, segundo os dados do Portal Tributário. Os dados do impostômetro, gente, nós temos um impostômetro e vale a pena você ir lá e conferir quanto você já pagou de imposto só nesse ano, que mede os tributos federais, estaduais e municipais demonstram que nos 6 primeiros meses, apenas deste ano, já foram pagos mais de R$ 1 trilhão de reais em impostos no país. Somente em Goiânia, os tributos chegaram a 1 bilhão e 27 milhões de reais. Para você ter uma ideia do impacto desse valor, em 2024, foi preciso trabalhar 149 dias apenas para pagar impostos. A empresa repassa uma parte dessa carga tributária para o consumidor, que na grande maioria não tem noção do imposto que é pago no dia a dia. Será que isso é sustentável? Será que aquilo que a gente está pagando como tributo está voltando em qualidade de vida, segurança pública, educação para a gente? Quem vai nos ajudar a entender esse tema, esse sistema complexo e a sopa de letrinhas que envolve o sistema tributário no país hoje, é um grande amigo. É o secretário de Planejamento de Goiás, Valdivino José de Oliveira, meu colega de doutorado, que eu costumo chamar de meu pai, porque ele realmente ele tem idade para ser meu pai. É um cara que não para. Ele é super especialista no tema, economista, professor, tem time de futebol. Gente, assim, Valdivino já tem tantas qualidades e tem tantas atribuições ao longo da vida que eu só posso ser muito grata de você, uma pessoa tão ocupada, Val, vir aqui com a sua larga experiência em cargos públicos, na iniciativa privada, que vai da agropecuária ao Atlético Goianiense, poder compartilhar a sua experiência conosco. Então, meu amigo, muito obrigada por você estar aqui conosco. E hoje a gente está aqui com a Bela, que vai fazer a sua apresentação e nós vamos partir para a primeira pergunta e depois o Val vai se apresentar e nós vamos já partir para a gente poder desvendar o que é o sistema tributário nesse país. Belinha. Olá, Kathleen. Olá, pessoal. Olá, Valdivino. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Como a gente comentava anteriormente, é um tema árido ainda, né? Que a gente precisa explorar bastante. A gente tem aí a emenda constitucional 132, que trouxe a reforma tributária em 2023, né? E que incluiu a sustentabilidade ambiental como um dos seus princípios, um dos princípios do sistema tributário.
A minha pergunta para você é como que, na prática, essa mudança pode influenciar a formulação de políticas públicas e o comportamento do setor produtivo no Brasil. Mas antes de você responder, eu gostaria de fazer minha audiodescrição, porque eu esqueci. Eu sou uma mulher loura, alta, de 1,70 m, estou sentada, trajando um casaco xadrez. É isso. Bem-vindo novamente, por favor. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Sou um rapaz baixo, né? 1,66 m, careca, meio careca, branco. Minha família é de genética de pessoas muito brancas. Estou trajado de terno preto, né? Com a camisa azul e uma gravata de tons avermelhados. E é óbvio que gostei muito da apresentação que a Kathleen fez sobre mim, mas fazendo uma pequena correção, Kathleen. Eu sou secretário de Fazenda hoje. Sou ex-secretário de Planejamento, mas eu sou secretário de Fazenda. Aliás, sou secretário de Fazenda pela 11ª vez. Eu fui secretário de Fazenda 3 vezes em Brasília, 2 no governo, dos 2 governos do Roriz, 1 no governo do Arruda, né? Fui secretário de Economia de Anápolis, secretário de Fazenda do Estado de Goiás 2 vezes e agora pela 5ª vez secretário de Fazenda de Goiânia. Mas fui secretário de Planejamento, nesse ponto você não errou, do GDF, do Distrito Federal. E dentre vários cargos que eu ocupei, tem um que me honra muito, que foi o de ter sido presidente da maior companhia do Centro-Oeste, que é hoje Equatorial, mas antes Centrais Elétricas de Goiás. E foi vice-prefeito também. Fui vice-prefeito de Goiânia, na gestão do Iris Rezende, e fui deputado federal na legislatura 2011-2014. Ô, Val, seu currículo é tão grande que eu falei assim, gente, eu vou dar uma resumida, porque se eu falar todos os cargos públicos que ele ocupou, vai metade do podcast. É evidente que eu falei os principais aqui, né? Eu tive a oportunidade de... Foi presidente de empresa estatal. Fui presidente de empresa estatal, presidente de conselhos de bancos, né? 2 bancos. Fui presidente de autarquias, fui diretor de autarquias, diretor no Poder Legislativo também. Então, teve... muitas oportunidades. Eu sou certa para falar sobre o tema. Pessoa certa para falar sobre o tema. Antes de você falar sobre a emenda 132, que trouxe essa reforma, com quantos anos você começou sua vida pública? Eu comecei com 28. Com 28 eu já era secretário municipal de Fazenda. Uau! Né? Eu estou agora com 74, aí você faz a diferença aí, 46 anos de atividade no setor público. Muito 74 estou chegando ainda. Então vamos lá, meu amigo, emenda 132. Pois é, na realidade há muita controvérsia sobre essa emenda. Se você pegar o histórico da reforma tributária no Brasil, lá em 1988, quando a Constituição foi promulgada, já havia descontentamentos dos setores envolvidos na economia sobre o sistema tributário. Os municípios entendiam que eles tinham a menor parte do bolo tributário. O bolo tributário da nova Constituição previa 68% na mão da União, 25% nas mãos do Estado e 7% nas mãos dos municípios. Então, quando nem bem a Constituição foi promulgada, já se sentia nos municípios brasileiros, principalmente nos grandes municípios, uma insatisfação com o sistema tributário que fora criado pela má distribuição dos recursos entre os entes federados, sendo que é no município que o cidadão vive e é no município que tem a menor parcela dos recursos tributários. Também nós vamos encontrar no setor empresarial, principalmente no setor industrial, que foi o mais afetado com a reforma da Constituição de 88, né? O setor industrial se viu altamente penalizado com a carga tributária imposta aos bens e serviços. Você pegar essa carga tributária de 36%, né? Mais de 20% dessa carga tributária, mais de 20 pontos percentuais, não é 20% dela, mais de 20 pontos percentuais dessa carga tributária incide sobre bens e serviços. O restante sobre patrimônio, renda, né? Sobre o trabalho. Então, o setor industrial, principalmente, se viu penalizado porque os bens e serviços originam praticamente no setor industrial. É o ISS?
Não, O ICMS. o IPI Isso. e o ISS. É. O ISS de competência municipal, o ICMS de competência estadual, o IPI, e depois veio CONFINS e PIS, né? A nível federal. Então, o setor industrial ficou altamente penalizado com esta carga tributária. Somando-se a isso, você ainda vai encontrar, no caso do ICMS, 27 legislações diferentes. Então, uma indústria, uma grande empresa que tem filiais em 5, 6, 7, 8 estados, ela tem 5, 7, 8 legislações diferentes para administrar. E quando é o ISS, tinha 5.400 legislações. Depois veio a Lei Complementar 116, que resumiu essas legislações numa só, facilitou para o ISS. Mas as empresas que mexem com bens e serviços, os atacadistas, as empresas varejistas de bens e serviços, as indústrias, elas se sentiam altamente prejudicadas. No meu estudo de mestrado, eu fiz um trabalho nessa área e eu disse lá em certo ponto do meu trabalho que o brasileiro gastava 166 dias do ano para pagar impostos, já não é 149 mais, 166 dias, né? E que as empresas gastavam por ano 60 bilhões de reais só para administrar o sistema tributário diferente em cada estado que elas atuam. Então, essa burocracia, essa multiplicidade de legislações acaba impondo, além de uma alta carga tributária, um alto custo de administração tributária. Com certeza. Então, é natural que o setor industrial, o setor comercial, eles estavam insatisfeitos com o sistema tributário. E nós temos uma questão também geopolítica interessante. A partir dos anos 90, principalmente a partir dos anos 90, os principais estados da região centro-oeste, notadamente Distrito Federal, comigo, inclusive, no Distrito Federal, estado de Goiás, no Nordeste, Ceará, Pernambuco, Bahia, no Norte, o Amazonas, Manaus, principalmente, entenderam que a única forma de fazer a convergência econômica, né, tirar um pouco da riqueza do Sul e do Sudeste para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, era através dos incentivos fiscais que incidiam sobre o ICMS, principalmente, que era um imposto que os estados detinham. E os estados passaram, ao longo do tempo, a criar incentivos que permitiram com que houvesse no país uma interiorização da industrialização. Estados como o de Goiás, por exemplo, que é o meu, né? Nós, em 30 anos, experimentamos de indústrias de remédio, indústrias de carro, indústrias de confecções. Goiânia hoje é o maior polo de confecção, depois da Rua Direita, lá em São Paulo, o maior polo de confecção do Brasil é Goiânia. Então, esses estados periféricos, eles, através dos incentivos fiscais, fizeram com que houvesse uma interiorização da indústria brasileira. Ora, lá no início dos anos 90, vivia no Brasil 48, 49% da população nos estados das regiões Sul e Sudeste. E lá concentrava quase 80% do PIB brasileiro. Enquanto os 52% restantes da população viviam no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que tinham só 42% da população. Então, aliás, 52% da população. Então, nós tínhamos 52% de brasileiros essencialmente pobres e 48% de brasileiros essencialmente ricos. E isso trazia um incômodo para os governadores desses estados periféricos. E descobriram que, através do incentivo fiscal, como a Alemanha fez quando ela foi reconstruída, a sua unidade, como os países a China, Estados Unidos, os maiores países do mundo fazem, utilizaram o incentivo fiscal para fazer essa industrialização e essa interiorização da indústria e essa convergência econômica. Quando nós chegamos em 2020, aí você já percebe que o PIB brasileiro, que tinha 78%, 79% no Sul e no Sudeste, passa a ter só 68% no Sul e no Sudeste.
e os estados pobres, periféricos, que tinham só 22, 21, 22% do PIB, já continha 32% da produção nos seus estados. Aí a gente passou a ver muitos incentivos fiscais sendo dados pelos municípios para as indústrias para que elas conseguissem migrar, Isso. não é isso? Porque o ICMS é um imposto compartilhado. Quando o Estado dá, o município também dá o incentivo fiscal. E o que se percebeu no Brasil foi um movimento, então, de convergência econômica. O PIB per capita, o PIB bruto desses estados periféricos passaram a crescer mais rápido do que o PIB do Brasil, mais rápido do que o PIB das regiões sul e sudeste. Houve uma melhoria nas condições de vida, no IDH desses estados periféricos, e aí criou-se um tabu no Brasil. Criou-se o conceito de que esses incentivos eram guerra fiscal. E a guerra fiscal é o mote para se fazer todo esse movimento de reforma tributária. Antes de sair os projetos que a Câmara defendeu, nós tínhamos 3 ou 4 projetos lá, um apresentado pelo deputado Baleia Rossi, outro apresentado pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná, outro apresentado pelo Concefaz. Bernardo Api. Bernardo Api foi o último, né? Que foi apresentado pelo Baleia Rossi. Pelo deputado Baleia Rossi, porque só um deputado poderia apresentar, o deputado ou senador poderia apresentar o projeto. Quando surgiu esse projeto, o sentimento, e o Bernardo Api, eu discuto isso muito com ele, tenho liberdade de falar, que eu já tive a oportunidade de discutir isso com ele. O Bernardo Api estava preocupado era com o PIB do Sul e do Sudeste. Ele não estava preocupado com a distribuição de renda no Brasil. Porque no momento em que ele faz um projeto de lei que visa acabar com o incentivo fiscal, o que eles chamam de guerra fiscal, e que não era guerra fiscal, né? O Estado está dando o seu imposto para incentivar o investimento, para incentivar o crescimento econômico do seu Estado. Então, não estava pegando o imposto de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, era o seu próprio imposto, né? Então, com o mote de acabar com a guerra fiscal, eles vão também aniquilar com a convergência econômica do país, por quanto, né, a gente sabe que as indústrias, as empresas, elas tendem a ficar aonde é mais barato produzir, aonde é mais barato produzir e comercializar. Você já imaginou uma indústria estando em São Paulo, ela produz lá, tudo que ela produz está perto do maior centro consumidor. A questão de logística. A questão de logística é muito fácil. Então, a tendência é que, ao longo dos próximos anos, haja um movimento de retorno da desigualdade econômica do país, com concentração de renda no Sul e no Sudeste, vindo dessa reforma tributária. Ora, os municípios defendiam a reforma tributária porque queria maior participação no bolo. Os empresários defendiam uma reforma tributária porque queriam uma simplificação do sistema. Eles queriam uma redução da burocracia para reduzir os custos de gestão tributária. Queria reduzir o passivo tributário no país, é monstruoso. O passivo tributário, o passivo trabalhista no Brasil é muito grande. Talvez seja o país campeão de passivo trabalhista, e seja também campeão de passivo tributário, dado essas complexidades de legislação, o que um Estado autua, o outro não autua, e aí as empresas encontram o caminho do litígio para poder discutir essas diferenças, né? Então, enquanto o setor empresarial buscava uma reforma tributária que simplificasse o sistema, unificasse o sistema, mas que mantivesse os princípios que ela tinha, né? Aí veio essa emenda 132, que é uma emenda que joga para frente uma grande interrogação. Quem vai perder? Quem vai ganhar? Todos ganharem? É impossível. É impossível. Mas o Brasil não é para amador, né? Não é para amador. O Brasil é para profissional. Enquanto os países da América Latina têm uma taxa tributária que corresponde a 21% do PIB, no Brasil essa taxa chega a 33,5%, conforme dados da OCDE, exatamente, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
A partir de 2026, entra em teste a Lei Complementar 214. A primeira regulamentação sobre a reforma tributária que simplifica a cobrança dos impostos sobre o consumo, bens e serviços. Entre outras mudanças, a nova lei ela transforma 4 impostos, o ICMS, o COFINS, o IPI e o ISS, num imposto dual, o IVA. Ou seja, um imposto sobre o valor agregado, que será dividido em 2 impostos. O sobre bens e serviços para estados e municípios e a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser o destinado, o CBS, destinado à União, evitando assim uma cumulatividade de impostos na cadeia produtiva. Essa implementação, evidentemente, que isso é um sistema complexo, né? Não pode acontecer no estalar de dedos, então ela vai ser paulatina até 2033, com uma perspectiva de redução de diversas alíquotas, além da isenção de alimentos da cesta básica, entre outros itens, né? E o chamado cashback, que é a devolução de valores a famílias de baixa renda inscritas no cadastro único. Eu fiz Lindo assim, isso, hein? maravilhoso, no papel é sensacional, né? Aí é que eu te pergunto, isso é o caminho para um imposto único, porque tem muita gente que fala sobre isso, né? Como secretário, né, de planejamento, de Fazenda, oh meu Deus do céu, como secretário de Fazenda do Estado do Goiás, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo um pouco mais sobre essa sopa de letrinhas, né, sobre essa transformação e a repercussão para o cidadão, que, em geral, além de não entender tudo isso, né, porque é realmente muito complexo, historicamente, ele não consegue identificar o retorno disso para a sociedade, em qualidade do serviço público prestado. Pois é. Então, vamos lá. Sua pergunta é muito ampla e a gente tem que ir respondendo por partes, né? Primeiro, a reforma tributária, ela extingue o ICMS e o ISS e cria o IBS, né? Um imposto que vai atender estados e municípios. Veja bem, por um lado, eles estão alegando que é o primeiro imposto de valor agregado. Não, o ICMS já é um imposto de valor agregado, né? Você produz um insumo, paga o ICMS. Esse insumo vai para a indústria, ela paga o ICMS do que ela agregou. Aquela primeira fase do imposto sobre os insumos é deduzido na parte seguinte. Então, ela só paga daquilo que ela agregou aos insumos. Aquela indústria produz um bem, manda para um atacadista, que vai pagar o ICMS do valor agregado, ou seja, ele paga do valor do comércio atacadista, deduzido do valor da indústria, só o que ele agregou naquela fase. O atacado vai vender para o varejista vai pagar o que ele agregou ao produto, ou seja, o valor que ele vendeu na ponta desconta o valor que ele pagou no atacado. Então o ICMS já é um imposto de valor agregado. Então, nesse aspecto, criar uma narrativa de que é o nosso imposto de valor agregado. Nós já tínhamos o imposto de valor agregado. Segundo aspecto que eu acho de dificuldade de aplicação. Nós vamos encontrar alíquotas diferentes para cada estado e, às vezes, alíquotas diferentes para cada município, por quanto é a soma do ISS e do ICMS. Você imagina uma empresa nacional, essas que você compra pela internet, que tem rede de entrega no país inteiro. Ela vai ter que ter um sistema de calcular um imposto muito bem afinado. A hora que ela mandar uma mercadoria lá para Araguaína, no estado do Tocantins, ela tem que saber qual é a alíquota que vai vigorar lá em Araguaína. A hora que ela mandar um produto lá para o Rio de Janeiro, ela vai ter que saber qual é a alíquota que vai vigorar lá para o estado do Rio de Janeiro, porque ela tem que fazer a nota fiscal e, obviamente, separar o imposto para aquelas cidades que ela vai mandar. Tá certo? É óbvio que ela vai recolher tudo para a União. A concentração da tributação vai ficar tudo na União.
mas ela terá que ter uma gestão tributária talvez mais refinada do que ela tem hoje, né? O leigo pode se perguntar, por que eu não tenho uma alíquota única? Porque a alíquota única é difícil de ser aplicada. Você já imaginou, a carga tributária no Brasil é 33% do PIB, 33,5%, como você deu o dado aí. Se fosse um imposto único, todos os bens e serviços gerados na economia teria que ter uma alíquota de 33,5%. O empréstimo bancário, o bem supérfluo, o bem primário, o bem de consumo popular, tudo teria que ter 33,5% de alíquota. Nós teríamos uma economia voltada mais para a informalidade do que para a formalidade, como vai acontecer com o IBS. Já imaginou, você vai ao médico hoje, o médico vai te cobrar uma consulta, digamos, R$ 500. Ele sabe que desses 500 ele vai pagar o imposto de renda de 27,5%, e ele sabe que vai pagar um ISS, mas que ele paga por ano como uniprofissional. Agora, com o IBS, uma vez implantado o IBS, você vai nesse mesmo médico, ele te cobraria R$ 500, mas ele sabe que tem que pagar 27,5% de imposto de renda, como ele pagava anteriormente, mas vai ter que pagar 25%, 26% de IBS. Aí, quando ele soma os dois impostos, fala, poxa, a minha consulta de 500 agora tem 65% de imposto. E aí? Então, 60% de imposto. Aí ele vai falar para você, olha, a consulta agora não é 500 mais, a consulta agora é R$ 1.000. Porque agora eu tenho que pagar IBS, tenho que pagar imposto de renda. Aí ele vai propor para você, mas se você não quiser nota, eu te faço pelos R$ 500 ou pelos 400 até, porque aí não vai pagar nem imposto de renda, nem o IBS. Então, você veja bem que essa reforma, da forma como ela foi idealizada, ela é um convite à informalidade. E combater essa informalidade vai ter um ingrediente complicado. Qual que é? Hoje o ICMS é do Estado, então o Estado tem um corpo de receita, tem uma estrutura de fiscalização, tem uma estrutura de arrecadar, cuja expertise ele construiu desde 1967, que foi criado o ICM. Então ele tem lá 58 anos que ele cobra esse ICM. Ele já criou uma expertise, ele sabe qual que é a forma das pessoas sonegar, ele sabe onde buscar as sonegações, como autuar, tem um corpo de fiscais já treinado para aquilo. Aí vai entrar um IBS, que é de competência federal, que é a empresa, quando vende, emite nota no sistema federal, paga o imposto lá, e a fiscalização do Estado terá pouco a fazer nesse meio. Então, toda essa expertise que os estados criaram vai se perder, vai ter que criar uma nova expertise para buscar o IBS que cabe ao Estado. E o que é pior, o Estado hoje arrecada todos os dias. Todos os dias tem gente arrecadando impostos para os estados, seja no alta avulsa, seja apuração de ICMS próprio. Às vezes o calendário fiscal prevê 2 ou 3 datas de vencimento no mês, mas todos os dias tem recolhimento no Estado. Então ele tem um caixa que é alimentado todos os dias. Quando essa emenda foi implantada definitivamente, lá nos anos 28, 29, já vai estar perto da sua plenitude, o Estado vai receber uma mesada mensal. O comitê gestor vai dizer, olha, Estado, sua mesada é essa aqui. E ele vai receber uma vez por mês. E vai acabar com sua administração de caixa, com sua administração de tributos. Então, tudo isso são coisas que tem que pensar que lá na frente vai trazer complicações. Não é? Porque a gente dá mesada para um estudante, né? Meus netos têm mesada todo mês, mas eles são estudantes. A mesada é para ele manter ao longo do mês. Um Estado não pode ter mesada, porque ele tem problemas todos os dias. E todos os dias ele tem que ter solução para um ou outro problema. Então, há muitas indagações que se fazem nessa reforma, há situações em que a gente pode perceber que a sociedade pode perder
há situações em que pode perceber que a sociedade pode ganhar. Mas nesse momento, eu acho que as controvérsias serão muito maiores daqui para frente em termos de gestão tributária. As próprias empresas, elas hoje têm um corpo de funcionários que administram o PIS, COFINS, administra o ICMS, administra o ISS. Quando entrar em vigor a reforma, todo esse pessoal vai ter que qualificar de novo. Seus sistemas de informática vão ter que ser adaptados de novo. Então, tudo isso tem que ser medido, porque muita gente está dizendo maravilhas dessa reforma e eu sou cético em relação a ela. Val, Val, né? Lá- Já tô íntima. Valdivino, eu queria voltar para a agenda ambiental, né? A reforma tributária, ela cria o imposto seletivo, que seria uma espécie de taxa do carbono, né? Assim como já existe na Dinamarca, no Canadá, que adiciona ali uma camada extra de tributação sobre atividades econômicas, né? Como, por exemplo, que causam impactos ambientais, como, por exemplo, Gasolina, diesel. Exatamente. Você acredita que essa medida é suficiente para estimular uma transição para modelos econômicos mais sustentáveis, ou ainda há lacunas que precisam ser preenchidas por essa regulamentação que é necessária? Hoje, o setor industrial, o agropecuário, eles trabalham muito com EGS, né? E a sustentabilidade está entremeada em quase todas as atividades econômicas hoje. Se você olhar pelo lado dos tributos, a União ainda dá esse privilégio maior para os contribuintes. Por exemplo, o imposto territorial rural, né? Ele isenta para o contribuinte que fizer preservação ambiental. Então, a minha área de mata preservada, de regenerada, mata regenerada, eu tenho isenção do ITR. Mas a área que eu desmato para plantar, para fazer pastagem, eu não tenho. Então, isso é uma forma de você valorizar a sustentabilidade na economia. Quando você olha o comércio internacional, já há muitos movimentos no mundo todo para não se adquirir produtos agropecuários e até mesmo industriais cujos insumos originários tenha sido obtidos sem a preservação ambiental adequada, né? Por exemplo, óleo de soja, se a soja foi de uma região devastada, sem nenhum cuidado ambiental, aquela indústria de óleo tem dificuldade de colocar o seu óleo no mercado. Então, já há um selo de sustentabilidade que muitas empresas utilizam, né, e que muita atividade econômica também utiliza. O que nós precisamos de criar ainda, e essa reforma tributária não avançou nesse ponto, é que na área urbana os tributos também possam, né, valorizar essa sustentabilidade. Se você tem uma residência como essa da Catherine aqui, toda cheia de árvores, toda sustentável, né, deveria ter um incentivo do IPTU, né? Deveria ter um incentivo do ITBI, que são impostos que incidem sobre a unidade imobiliária. Deveria ter um incentivo no ITCD, que é o imposto que incide sobre as doações, as heranças, né? Olha, esse imóvel seu tem um selo de sustentabilidade ambiental, então a sua alíquota de ITCD, ao invés de 8, será 6, será 4. O seu IPTU, né? Ao invés de ter alíquota 0,6, como tem um selo de sustentabilidade, deveria ser 0,4, 0,3. Isso a reforma tributária não atingiu. Embora lá na Constituição fala que, né, o sistema tributário deve ter como princípio essa sustentabilidade ambiental, mas nós não temos na prática isso em todos os entes públicos, né? Estados e municípios não olham muito para isso. O governo federal, no ITR, ele dá esta condição de tributar menos quem tem o selo de sustentabilidade, né? Você tem localidades que até têm uma lei, mas ele não foi regulamentada. Aqui no DF, por exemplo, isso aconteceu. Eu não sei se já regulamentaram, Certo. mas você tinha o IPVA, você tinha o IPTU,
mas faltava a regulamentação. No GDF eu tenho notícias, porque eu fui secretário a última vez aqui em 2009, mas eu tenho notícias, por exemplo, que no caso do carro, do veículo, o veículo elétrico que não tem tanto carbono, que não solta tanto carbono, o veículo elétrico tem isenção de IPVA. Tem IPVA sim, mas o IPTU ainda não saiu. O selo de sustentabilidade Mas isso não foi revogado? saiu. Não, do IPVA foi, mas voltou com algumas questões específicas, né? De quem comprou o carro no DF. Né? Mas o IPTU, por exemplo, não. Entendi. Porque você tem residências que você tem o aproveitamento da água, você tem geração de energia solar, né? As placas, e isso ainda não está sendo visto. Pois é, mas se na reforma tributária tivesse colocado lá que o IPVA de veículos elétricos fosse isento em todo o país, nós não teríamos a guerra que se estabeleceu. As empresas que vendem veículos elétricos, elas mesmas arrumavam endereço para o comprador de outros estados para comprar como se fosse de Brasília, né? E não pagar o IPVA. Você imagina um carro de R$400 mil, ele é importado com IPVA de 4%, ele tem R$16 mil de IPVA. Então, se eu colocar no endereço de Brasília, eu não tenho nada de IPVA. Então, as montadoras, para vender mais carro, não, olha, vamos colocar o endereço de Brasília que você economiza esses 16 mil de IPVA. É como se fosse um desconto indireto. Né? O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Você falou bem dela. O Brasil não é para amadores. Eu tô tentando encontrar aqui os pontos positivos. Até agora, como uma daquelas pessoas afetadas que no início mencionou, né? 149 dias, que você disse que são 166 dias pagando imposto, né? Eu tô tentando encontrar os pontos positivos da reforma. Tá difícil, amigo. Olha só. A implementação e efetividade da reforma, ela deve ser acompanhada de uma regulamentação federal, estadual, municipal, para garantir que os princípios ambientais sejam aplicados na prática e não fiquem apenas no papel. E a gente sabe que no Brasil, né, para quem está nos assistindo já sabe disso, tem lei no Brasil que cola e tem lei que não cola, né? Quais são os projetos, e aí eu quero focar no seu estado, né, no estado do Goiás, em relação à agenda ambiental do Brasil, que se alinham à reforma tributária e às diretrizes federais de sustentabilidade. Ano passado foi assinado o Pacto de Transição Ecológica com os chefes dos 3 poderes, e a gente viu ali um compromisso, né, geral, tanto do judiciário, do executivo, quanto do legislativo com relação a isso, e a gente tem ali pontos voltados para bioeconomia, transição energética, mudanças climáticas, redução de desigualdade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os projetos do Goiás. Bom, primeiro eu vou fazer uma linha de raciocínio pegando 3 ganchos seu. O primeiro, você coloca que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, a 10ª, me parece. 14ª. 14ª. Mas nós temos a Constituição mais cidadã do mundo. Mais linda. Que oferece ao cidadão benefícios que outros países não oferecem. Qual país tem um sistema SUS como nós temos? Ninguém tem. Quanto custa isso? Dessa carga tributária de 33%, 33,5%, você pode colocar seguramente 8 pontos percentuais para atender a construção nesse aspecto do sistema de saúde. Nós temos o ensino gratuito mais longo, talvez um dos mais longos do mundo. Até pós-graduação, mestrado, doutorado, em instituições públicas, o governo banca. E as instituições públicas estão esparramadas em todos os setores os institutos federais. Institutos federais, as universidades federais, as universidades estaduais, universidades municipais, não é? Você tem, desde os 2 anos de idade, a obrigação do Estado de dar assistência educacional para as crianças, desde os 2 anos de idade, né?
E há alguns municípios que pega o bebê começando a andar já para poder cuidar, para a mãe poder trabalhar. Então você tem uma grande carga tributária, mas tem uma Constituição que dá ao Estado e ao município e à própria União obrigações muito elevadas em relação aos outros países do mundo. Se você tirar isso, talvez nossa carga tributária pudesse se acomodar com 25, 24, 25% do PIB. Então, esse é o primeiro gancho que eu pego da sua análise para dizer o seguinte: o que deveria preceder? A reforma administrativa ou a reforma tributária? A reforma administrativa. Claro. Teríamos que saber quais são as obrigações dos municípios. Que recurso ele precisa para atender essa obrigação? Quais são as obrigações do Estado? Quais os recursos que o Estado precisa para cumprir suas obrigações? Quais as obrigações do governo federal? Quais os recursos que ele precisa? Aí sim você construiu uma reforma tributária. Mas o que fizeram foi uma reforma tributária mantendo o Estado, atual estrutura. a atual estrutura administrativa. A Constituição cidadã é linda, maravilhosa, mas tem custo. Né? Em economia a gente fala, olha, é lindo, maravilhoso, mas custa. Custa quanto? 8, 10% na carga tributária. Então, esse é o primeiro gancho que eu pego da sua análise. Se o Brasil tivesse feito essa reforma administrativa primeiro, talvez fosse mais correto fazer uma reforma tributária, dizendo assim, olha, município, você precisa ter 10% do bolo tributário para poder cumprir essas obrigações. Estado, você precisa ter 20%. União, você vai ter só 60%, 70% do bolo tributário para você cumprir suas obrigações. Então, esse foi o primeiro erro que eu acho na reforma tributária. Nós não avaliamos que recursos os estados contarão. Segundo, você faz uma mudança drástica no sistema tributário. Estados que têm impostos com expertise de arrecadação, com expertise de fiscalização, com o caixa já mais ou menos... A gente sabe que os estados são deficitários, mas estão organizados. São deficitários por quanto a gestão pública nem muitas vezes é profissional. É muito mais vezes política do que profissional. Mas num estado que a gestão pública é profissional, o estado geralmente não tem déficit, tem superávit até, né? Então, esse também é um segundo ponto que a gente tem sempre que estar analisando. E por fim, a gente tem que levar em conta que amanhã, se o Estado tiver um descompasso entre receita e despesa, certamente ele vai criar um sistema tributário novo, um tributo novo, uma forma nova de cobrar impostos, né? E tudo isso que se fez agora pode estar perdido. Acho que se os estados e os municípios tiverem recursos suficientes, eles até topam uma pauta de sustentabilidade. Mas se não tiverem, a pauta de sustentabilidade vai ficar para cima. Comprometida. Mas nós já estamos falando de sustentabilidade, né? Você fala com relação à questão ambiental? Ok. Numa perspectiva mais recortada. O problema é que o ambiental influencia, né, no social, influencia no econômico, influencia na questão... Amplamente. Tanto que a sustentabilidade hoje ela é mais praticada no setor privado do que no setor público. As empresas estão muito mais preocupadas com a sustentabilidade do que o setor público propriamente dito. O setor público tem um discurso. Quando lhe convém, ele tem um discurso ambientalmente correto. Mas o setor privado, não. Ele tem um discurso economicamente correto. Eu preciso ter sustentabilidade, senão eu não vendo para alguns mercados, talvez os maiores mercados que ele tenha no seu portfólio, né? Ele não conseguiria vender se ele não tivesse um programa de sustentabilidade. É por isso que a gente fala muito aqui sobre essa visão sistêmica da sustentabilidade. Eu não posso olhar para a sustentabilidade por um ângulo só, uma perna só.
Porque acaba que todas essas dimensões, Val, elas estão intrinsecamente conectadas, né? Elas são indivisíveis. Da fala dele, eu fiquei assim, como é difícil fazer uma reforma administrativa, né? Assim, no país. E Na realidade, a reforma administrativa, ela teria que partir primeiro para definir as atribuições de cada um. as Aí competências. você fala, na educação, qual é a atribuição dos municípios? Uhum. Os municípios têm essa atribuição, mas aí, para o jogo político, ele acaba estendendo. Quais são as atribuições do Estado? As atribuições do Estado é essa, para o jogo político, ele acaba estendendo. Quais atribuições do governo federal? Isso. Uma certa vez, eu era membro do Conselho de Curadores de uma universidade federal. Era o governo da Dilma Rousseff, me parece. Eu era membro do Conselho de Curadores dessa aí. E foi convocado o conselho para tratar da situação financeira da universidade. E eu fui lá para a reunião representando o setor comercial. E o discurso posto à mesa era que não tinha papel, não tinha grampo, não tinha fita para os computadores, não tinha isso, não tinha aquilo, porque o dinheiro para custeio estava curto. Gestão administrativa. E que eles teriam que definir uma taxa de matrícula para aquele semestre que iria começar e precisaria ver a decisão do Conselho de Curadores como arrumar dinheiro para a universidade. E aí chegou minha vez de fazer análise com meu tom professoral, né? Eu disse o seguinte, olha, aqui na Federal você tem os alunos que fazem medicina, engenharia, direito, que normalmente são da classe A. Normalmente são da classe A. Há uns 15, 20 anos atrás, só entrava na Universidade Federal quem fazia belos cursinhos. Porque o vestibular era um filtro, né? Falei, aqui vocês então têm alunos de vários cursos aqui que são da classe A, vocês têm da classe B. Vocês vão numa escola particular, numa universidade particular, eu era professor da PUC. Lá na PUC, por exemplo, a maioria dos nossos alunos lá é classe B e C, que pagam mensalidade cara. Universidade particular, a mensalidade é cara. Então, o aluno que aqui está, ele poderia pagar uma matrícula para a universidade, né? Para esse recurso permitir que vocês comprem papel, clipes, grampo, né? Mas se vocês tiverem alunos pobres, vocês isentas. Olha, os alunos que têm A depender da renda. Classe C e D não pagariam, mas os da classe A, B, né, e quem sabe uma C mais alta, poderia pagar uma matrícula por semestre, digamos aí R$300, R$400, muito longe no curso de medicina dos 10 mil, 12 mil que uma universidade particular cobra por mês, né? Mas quando eu terminei de fazer o meu raciocínio, eu fui bombardeado. Isso aqui é uma escola pública. O ensino pela Constituição tem que ser público e gratuito. E aí fizeram um discurso longo, né? Contrário à minha ideia. E depois que termina isso, fala, agora nós vamos ver quanto nós vamos cobrar de matrícula. Olha para você ver a incoerência. Falei, mas vocês não disseram que é o ensino público gratuito? Não, mas nós temos que cobrar uma taxa para o dinheiro ir lá para o centro acadêmico fazer as movimentações As deles. narrativas são várias, né? Olha aonde eles chegaram. Eu falei, mas vem cá, vocês estão preocupados com a política do centro acadêmico e não estão preocupados com a falta de clipes, de grampo, de papel, de fitas, não é? Então, vocês têm que acabar com essa história. O ensino é público e gratuito, mas tem uma parte do ensino que você pode compartilhar com os alunos, por que não? Você vai na Universidade Católica, um curso de medicina é R$10 mil por mês, R$120 mil por ano. E aqui na Universidade Federal é 0,800, né? Que a gente fala na gíria de quando é de graça, né? Aqui na Universidade Federal é 0,800. Por que custa o aluno pagar R$200, R$300 no início de cada semestre como taxa de matrícula para a universidade ter um fundo que pudesse adquirir materiais para o seu funcionamento? Aí eu tinha um filho que fazia engenharia lá, ele chega em mim um belo dia e fala, pai,
eu tenho que ir para a Católica. Eu falei, mas por quê? Aí eu faço engenharia. A maioria dos dias do mês o computador não funciona, porque tem uma peça quebrada, não tem tinta para pôr na impressora, não tem isso, não tem aquilo. A qualidade do meu aprendizado está ficando ruim. Eu vou para a Católica, lá paga, mas eu tenho um laboratório que funciona. Então, são essas questões que a gente deveria ter resolvido numa reforma administrativa. É verdade. Cedo da sua fala, eu fico fazendo um paralelo, né? Você traz o exemplo da universidade, mas isso isso tem tudo, né? Assim, é um micro-organismo ali, mas se você pensar em nível de Brasil, tudo sempre que a gente está falando de gestão, de melhorar a gestão, de uma reforma administrativa, as dificuldades que a gente tem internamente dentro dos órgãos para mudar o sistema, é muito complexo. É muito complexo. Né? E aí, assim, às vezes a gente começa a dar, como começamos pela reforma tributária, quando na verdade, pelo que você trouxe para a gente, deveríamos organizar a casa. Exatamente. Você saber o que cobrar, né? Exato. O que cobrar. E aí eu quero voltar de novo para a pauta ambiental aqui. Tá? Eu queria saber como é que o governo de Goiás está tratando a taxa de resíduos sólidos na capital. Bom, nós estamos começando a cobrar agora, né? 1º de julho, os primeiros contribuintes vão pagar. Estamos lançando uma taxa bem baixinha, porque a gente sabe, como você disse, nós temos uma alta carga tributária, todo mundo entende isso como tributo, né? Mas a cidade viveu uma crise na gestão anterior, uma crise ambiental profunda, com sujeira, matagal na cidade, lixo acumulados, né? Então criou no ambiente da sociedade que precisaria melhorar não só a coleta, como o tratamento desses resíduos. E esse ambiente até favorece um pouco a implantação da taxa, mas é um imposto que nasce com uma rejeição no seio da imprensa, no seio da sociedade de uma forma geral, nasce com uma rejeição muito grande, é muito difícil, né? Nós estamos dando aí 75% de subsídio nesses custos, cobrando só sobre 25% e ainda isentando aí 30% da cidade, né? E mesmo assim existem mais críticas do que elogios ou afirmações de que a gente está correto em cobrar. Vamos começar agora em 1º de julho, agora é definitivo, né? E seja o que Deus quiser, digamos assim, né? Para mim é um exemplo, Val, a gente falar sobre isso, vendo um caso concreto, né? Porque o pagamento do serviço ambiental, ele precisa acontecer. Porque hoje você vê as cooperativas, catadores autônomos, né? Fazendo um serviço ambiental de forma gratuita, né? Isso não é gratuito, porque muitos trabalham sem o equipamento de proteção individual, sem condição. Às vezes sem regras trabalhistas definidas. Nenhuma. E muitas vezes, né, quem conhece a realidade de cooperativa, e se você não conhece uma cooperativa, por favor, TBCeia, tira a bunda da cadeira e vai numa cooperativa para conhecer essa realidade. Né? Esses dias eu cheguei em Manaus e me deparei com uma situação terrível. Uma senhora de mais de 60 anos, sentada no engradado de cerveja, com uma almofada em cima, fazendo uma coleta de resíduo manualmente. Ela não tinha uma esteira, ela não tinha como aumentar a produtividade dela. Ela não tinha nenhuma luva para proteger nada. A mão da... E sabe o que é pior, Val? Aquele resíduo que você não consegue dar a destinação, como é o caso do pet lixo, né, que é muito conhecido nas cooperativas, é aquele plástico que a tampa do bolo, aquele suporte que segura o ovo, por exemplo, é um tipo de resíduo que a cooperativa não consegue dar vazão com a indústria. Então, ela paga para o poder da destinação. Ela está pagando a sua tampa de bolo. Tá. Então, assim, quando eu vejo um caso concreto de pagamento de taxa de serviço ambiental, inclusive tem uma consulta pública agora do Ministério do Meio Ambiente, que fica até o dia 20 de julho, né? Para mim, é um exemplo de administração. Essa chave, ela precisa mudar. Tem um outro ponto também nessa área, Catherine, que muita gente não está observando. É o tratamento desse resíduo sólido, né?
A maioria das cidades brasileiras tem um terreno baldio que ela vai jogando e aquilo vai produzindo chorume, vai produzindo... Contaminando mais, né? Contaminando mais. Eu não sei se foi segunda ou terça. Foi essa semana, Padre Bernardo? Padre Bernardo saiu na imprensa nacional que um desses lixões rompeu e contaminou todo o lençol freático. Na verdade, é no aterro, É. para onde muitos daqui É. DF E essa realidade, mandam os seus essa vizinhos realidade falar. é muito grande no país inteiro. Se você pegar os 5.500 municípios, um grande percentual desses municípios enfrentam esse problema. Então, talvez com uma taxa, o município vai poder construir uma usina de lixo, produzir o gás que o lixo produz, produzir o insumo agropecuário que o lixo pode produzir e tirar esse lixão aí que muitos municípios constroem. É natural quando você vai numa estrada, que você chega perto de uma cidade de porte médio, você começa a ver perto das estradas lixões, porque os lixões estão sempre perto da estrada, para o caminhão não ter que entrar e percorrer uma distância grande. Ele chega na estrada, entra ali e já despeja o caminhão do lixo e vai embora, e geralmente é perto da cidade. Se aquele lixão contaminar o lençol freático, Já é. já era, né? Meu amigo, eu acho que eu precisava de mais 2 horas, né? E aí eu ia chamar junto a Ayrton, que é o nosso colega de doutorado. Que cria artigos em profusão. Cria artigos em profusão nesse doutorado. Eu vou terminar por aqui, que a gente já tem mais de 1 hora de entrevista, não é, Ramon? E eu queria que você olhasse na nossa Câmara da Verdade e deixasse um recado para o gestor municipal, talvez, que ainda não teve coragem de criar a taxa para pagamento de serviço ambiental. Primeiro que é uma pena o tempo ter passado tão rápido. Acho que rápido, né? o tempo passou rápido porque o ambiente seus aqui é um ambiente propício, um ambiente agradável. Vocês duas são muito simpáticas, né? Então, é evidente que o tempo passou. Eu também gostaria de ficar aqui 2 horas, 3 horas conversando com vocês, porque a nossa conversa está num nível bom, né? Mas eu diria que estou à disposição. Em outras ocasiões a gente pode dar prosseguimento a esses temas, né? Meu tema é na área da economia, na área da tributação. Nós podemos dar prosseguimento nessas discussões. Eu sempre estou aqui em Brasília e a gente pode marcar outros momentos para continuar essa conversa nossa, esse papo. Mas me deixou muito alegre de participar dele. Foi 1 hora que eu ganhei na minha vida, não foi 1 hora que eu perdi. Obrigada. E o recado para o gestor? Ali na Câmara da Verdade. O recado para o gestor, né? Eu sempre falo que gestão pública, né, acima de tudo, é você ter responsabilidade, né? É você entender que o que você produz para a sociedade é o que fica, é o que vai marcar a sua trajetória na vida pública. Então, não esqueça de um grande bem que você pode fazer para a cidade, mantê-la sustentável economicamente, socialmente e ambientalmente. Acho que isso é importante para a sua administração, é importante para qualquer sociedade. Tá falado. Bela, obrigada. Val, gratidão pelo esse papo gostoso. Obrigado. E eu vou terminar o nosso podcast dizendo uma frase que é famosa na nossa turma de doutorado. E eu vou me referir ao Valdivino. Que homem! Obrigado. Namastê! Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.